Olá, meu nome é Luiz Scadi, eu sou médico, infectologista, trabalho na DIV, na Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, no Hospital Regional de São José. Hoje o nosso tema é meningites e destacar o papel da atenção básica nisso. As meningites são infecções que acontecem no sistema nervoso central, habitualmente determina um quadro de aumento de inflamação e celularidade nas membranas leptomeníngeas, que envolve o cérebro e a medula espinhal. De uma forma geral, o sistema nervoso central da gente é muito bem protegido para infecções. E a principal via de chegada de agentes não desejados lá é através do sangue, hematogênica. Mas você pode também ter uma abrigação pelos nervos, como no caso, por exemplo, da raiva, de certos vírus, como o herpes vírus. Outra forma de chegar a agentes infecciosos do sistema nervoso central é por trauma ou coleções que possam fazer, com o caso de abscessos ou mesmo otite, coisas do tipo. Até pela via do nariz pode chegar a certas amebas lá. Mas vamos nos ater ao assunto mais importante, que é a meningite. De uma forma geral, a gente vê como a meningite como um evento que pode ser agudo ou subagudo e crônico. Os agentes infecciosos mais envolvidos é assim. A meningite aguda é vírus ou bactérias, sejam gram-positivas ou gram-negativas, e as subagudas e crônicas aí entram outros diagnósticos, como tuberculose, fungos, protozoários. Hoje o tema vai ficar mais focado em meningite bacteriana. Apesar de que a gente tem esse monte de agentes infecciosos que podem causar meningite, tanto bactéria quanto vírus, como outros agentes infecciosos, como eu citei, né? Do ponto de vista de frequência, a meningite viral ela não é tão grave, mas é muito mais frequente, felizmente, né? Evidentemente, o que é uma meningite viral é uma inflamação no sistema nervoso central com sinais menígeos, cefaleia, vômito e febre, que costuma ser menor do que as meningites bacterianas, mas você não identifica nenhum agente infeccioso bacteriano nesse líquor, né? Você faz culturas e não cresce nada. E a apresentação da meningite licórica, né, viral, é diferente da bacteriana. Os principais vírus envolvidos são enterovírus, que são vírus que a gente adquire pela alimentação, entrando em contato pelo intestino, faz uma viremia e chega no sistema nervoso central. É uma doença altamente simples de tratar, autolimitada e rarissimamente complica, né? Outros vírus que podem complicar, como herpes vírus, vírus da varicela zoster, o próprio HIV, merecem abordagem e tratamento, que são agentes mais agressivos para o sistema nervoso central. E a meningite por cachumba é muito comum para quem está tendo cachumba. Se a gente pegar uma pessoa com cachumba, que está com dor de cabeça, e fizer um líquor, ela vai estar com meningite viral, que também é tão autolimitada quanto a doença cachumba. Para as meningites bacterianas, o quadro é um pouquinho diferente. Por ser um micro-organismo extremamente agressivo para o sistema nervoso central, meningite bacteriana é uma emergência infecciosa. Está associado com alto grau de letalidade. Por quê? Ela é mais grave, mas menos comum. E ela muda de perfil conforme a gente foi desenvolvendo vacinas. Um exemplo típico é a meningite por hemófilos do tipo B, que nos anos 90 a gente iniciou a vacinação, hoje é uma meningite muito mais rara de acontecer, principalmente na faixa da primeira infância, né? Os agentes principais hoje em dia são esses: Streptococcus, pneumônia, que é o pneumococo, e o meningococo, que eu vou mais me ater a ele. Então, geralmente as meningites bacterianas são muito temidas porque elas estão associadas a epidemias e surtos. A gente tem uma sazonalidade, ou seja, essas doenças acontecem mais em certa época do ano, em alguns lugares, né? A maioria dos casos de meningite bacteriana acontece abaixo dos 15 anos, por isso o reforço das vacinas ficam nessa idade mesmo, né? Quanto mais extrema a idade, ou muito jovem ou muito idoso, maior a gravidade do quadro. Com o tratamento adequado, com o uso de antibiótico, a letalidade sai de 90% a 100% para 30%, 20%. Mas vocês veem que é uma doença ainda grave, né? E como eu falei, vacinação contra meningococo, hemófilos e pneumococo diminui a incidência de certos micro-organismos. A meningite bacteriana, então, a gente tem esse perfil hoje em dia. Hemófilos, influenza com uma incidência muito baixa por causa da vacinação, e a gente vai ter o Streptococcus pneumônica, o que causa pneumonia, infecções de vias aéreas, otite, como o principal agente infeccioso. E o meningococo, ou Strepto grupo B, seguindo atrás, dependendo da situação epidemiológica e da idade, né? Por exemplo, quando você nasce, no período neonatal, você tem uma prevalência mais de Streptococcus do grupo B, Escherichia coli e Listéria, pela característica do recém-nascido. Quando chega na faixa de adolescência, de 2 até 18 anos de idade, a incidência é maior do meningococo. Passou dessa idade, o pneumococo é mais frequente. Elas se diferenciam na característica da bactéria que causa, gravidade e na forma de tratamento. E a presença ou não de vacinas. Esse é o perfil epidemiológico em Santa Catarina das meningites no ano de 2018, né? São dados atualizados. E a gente pode observar que o meningococo, nesse ano que passou, foi mais prevalente do que o pneumococo. Apesar de que, se a gente for observar nesse gráfico, na setinha indicado, a meningite por pneumococo mata mais, dá mais sequela do que o meningococo. Esse é outro gráfico que mostra mais ou menos a curva
de incidência e prevalência dos casos de meningite meningocócica. Vocês podem observar que ela varia no decurso dos anos, né? Esse gráfico mostra o canal endêmico. A faixa azul mais clara é o número de casos que a gente admite mês a mês como uma faixa segura. Quando entra naquela a área mais escura, a gente já tem um sinal de alerta de um número de casos de meningite meningocócica no estado, ou doença meningocócica. A gente pode observar que em 2017 isso aconteceu. Em 2018 aconteceu mais ainda, porque a gente começou a ter uma incidência maior de um meningococo do tipo W no estado. Eu vou falar um pouquinho disso depois, né? Aí tá, a gente tem esse gráfico que demonstra, na verdade, por técnica de PCR e cultivo, a identificação dos principais meningococos que foram acontecendo durante esses últimos 10 anos, de 2007 a 2018, né? Com a técnica de PCR que foi introduzida, principalmente de forma sistemática nos últimos 2 anos, 2017 e 2018, a gente começou a identificar mais essas bactérias e subtipar ela, né? Então a gente pode observar que no ano de 2016, 2017 e 2018, comparado de 2015, a gente começou a identificar mais essas bactérias. A gente predomina agora uma bactéria chamada meningococo W135, que é mais agressiva, que a gente não tem vacina para ela no sistema de saúde, único de saúde, tem na rede privada. Então a gente teve um aumento da incidência desse tipo de meningococo, né? E essa incidência aconteceu muito nessa faixa etária aí, de 20 e 30 anos de idade. Lembrar que nas faixas abaixo de 15 anos de idade, a gente vacina para meningococo C pelo calendário vacinal, então dá uma certa cobertura para outro tipo de meningococo. Aí também tem, na verdade, uma taxa de óbito, né, da doença meningocócica como um todo, que situa-se na faixa em torno de 20%, às vezes até um pouco mais ou um pouco menos. É uma doença grave, né, que requer tratamento e diagnóstico precoce. Aí também está a observação dos números de óbitos que a gente tem e letalidade. A gente pode observar que o meningococo, como um todo, tem uma letalidade em torno de 20% a 30%, 20%. Mas no extremo de idade, ou seja, menor que 1 ano, isso chega a 40%, 50%. Confirmando aquela idade. Quanto mais precoce a doença em idade inicial, pior o prognóstico. E em relação ao tipo de meningococo, o W é mais agressivo, mata mais do que o outro subtipo, que é o mais comum, o C, né, que tem uma letalidade menor. Esses são dados de comportamento do meningococo no estado. A transmissão das meningites bacterianas, de uma forma geral, é feita de pessoa a pessoa, através da tosse, gotículas de saliva, e, na verdade, isso orienta um pouco a profilaxia que a gente tem que fazer para essa doença, evitar que novos casos possam aparecer, porque pode ter um portador assintomático disso. Então, tem que ter um contato direto com o paciente, ou com pessoas familiares, ou então pessoas que foram assistir esse paciente sem usar equipamentos de proteção individual, no caso. O período de incubação de uma meningite é curto, porque a bactéria se multiplica rapidamente, né? E a transmissibilidade é variável pessoa a pessoa, depende do estado de portador, né? Depende do agente que está causando isso e do tratamento presente ou não. De uma forma geral, na doença meningocócica ou na meningite por hemófilos, 24 horas de antibiótico, você não precisa mais isolar o paciente. As outras meningites, como o pneumococo, por Escherichia coli, o que seja, não precisam de isolamento. Numa população geral, você pode ter 10% de pessoas portadoras assintomáticas de meningococo na garganta ou no nariz. Todo mundo é suscetível a adquirir uma meningite, né? Existem faixas etárias onde a susceptibilidade e a gravidade do quadro pode ser maior, né? Geralmente crianças menores de 5 anos têm uma susceptibilidade maior a essa doença, porque tem um sistema imune não totalmente desenvolvido, e crianças menores de 1 ano e idosos têm uma gravidade de apresentação do quadro muito maior do que um adulto de 30 anos de idade. A meningite pneumocócica, né, acomete mais idosos e pessoas que tenham imunodepressão ou doenças crônicas, enquanto que, na verdade, nos primeiros anos de vida, pelo aleitamento materno, a criança pode estar relativamente protegida de certos agentes infecciosos e porque foram transmitidos anticorpos pela mãe durante a gravidez, né? Esse é um perfil mais ou menos do que acontece numa doença dessa natureza, meningite bacteriana. A entrada do micro-organismo no sistema licórico da pessoa, você tem uma resposta inflamatória importante com migração de leucócitos do sangue, processo inflamatório, aumento da proteína, e você tem vários tipos de edema. Edema vasogênico, o edema citotóxico e o edema intersticial. Isso faz com que o nosso sistema nervoso central enche. E como a calota craniana não consegue distender, é uma doença extremamente grave em apresentação e tem que ser logo diagnosticada e tratada, né?
O que a gente tem é isso, o corpo tentando se defender de um agente infeccioso, limitando isso, pode induzir a formação de abscessos e vasculites, principalmente quando é caso de pneumococo ou hemófilos. E no meningococo tem outra característica. O meningococo é uma doença, é uma bactéria que produz muito endotoxina e pode determinar um quadro séptico muito grave, como eu vou mostrar na frente. Então essa inflamação e esse edema tem que ser combatido, porque é muito lesivo para o sistema nervoso central. E isso pode durar um período longo ainda para a pessoa se recuperar. O quadro clínico de apresentação de uma meningite não é uma coisa muito difícil de se perceber. Febre, dor de cabeça, a nuca fica mais rígida, vômitos. É basicamente isso, comum a quase todas elas. Sendo que a bacteriana é mais grave e a viral, esses sintomas são mais brandos, né? Agora, em crianças isso pode mudar. Por exemplo, crianças maiores que 1 ano de idade, elas podem estar só com irritação, né? Elas chorosas, elas podem ter febre, elas podem recusar a alimentação, o vômito pode não estar presente. Quando a gente manipula a criança para trocar a fralda, ela dá um berro, porque a gente está mexendo ali na saída dos nervos do sistema nervoso central dela, né? Ela pode ter abolamento de fontanela ou pode se apresentar com quadro de febre e convulsão. Então, crianças pequenas, menor que 1 ano, o diagnóstico muitas vezes se faz por outra apresentação, por outra forma de apresentação. Na meningite, a gente pode ter basicamente 3 coisas acontecendo. Primeiro, uma síndrome infecciosa. Depois, uma síndrome meningia e uma síndrome de hipertensão intracraniana. A síndrome infecciosa é característica pelo processo infeccioso envolvido, que está envolvendo a meningite, mas pode estar associado a um quadro séptico, no caso da meningococcemia, né? Febre, toxemia, dor de cabeça associada, anorexia, prostração, queda do estado geral. A síndrome meningia é acompanhada desses sintomas, irritação da saída dos pares cranianos, né? E do sistema nervoso central, na medula. Então você tem aquele rigidez de nuca, você tem o sinal de Kernig, que está mostrado naquela figura à esquerda, o sinal de Brudzinski, quando você flete a cabeça da pessoa, ela encolhe o pé. Você pode tender a paciente numa posição de opistótono, de tripé, ou mesmo o sinal de Laseg está positivo. Um paciente com febre, cefaleia e vômito, com sinal de irritação meningia, é obrigatório investigar e fazer um líquor nesse paciente, né? E a síndrome de hipertensão intracraniana acontece muito por causa daquele tipo de edemas que eu falei que acontecem, citotóxico, vasogênico, intersticial. E se caracteriza por uma dor de cabeça intensa, muitas vezes os vômitos que são incoercíveis, alteração do nível de consciência para coma e torpor, e a tríade de Cushing, ou seja, cefaleia, vômito e o edema de papila. Significa que o sistema nervoso central está muito inflamado e edemaciado. O edema de papila muitas vezes é acompanhado de escotomas e fotofobia, diminuição da acuidade visual, e isso pode estar associado a convulsões, que podem ser focais ou generalizadas. Geralmente, o sinal de localização inicial precoce pode determinar que está tendo uma área de compressão. Você tem que pensar que esse paciente pode estar complicando com uma coleção ou com um abscesso no sistema nervoso central. Enquanto que as convulsões mais tardias podem ser consideradas complicação de um foco que ficou a ser resolvido posteriormente. Os sinais de localização, na verdade, podem ser muitas vezes acompanhados de anisocoria. E, geralmente, o paciente nessa natureza requer um cuidado maior do que um paciente que está se apresentando com um quadro sem hipertensão intracraniana, né? A meningite meningocócica, vou falar agora da meningococo e do pneumococo na sequência, que são as mais frequentes. A meningite meningocócica é causada por uma bactéria, que é um Diplococcus gram-negativo, que é o meningococo, né? Neisseria meningitidis. Ela é uma parente do gonococo, mas ela tem uma capacidade muito diferente do gonococo. Ela é extremamente antigênica, porque ela tem uma cápsula de polissacarídeo e produz uma endotoxina que pode determinar um quadro de sepsis, uma meningococcemia no quadro, que é extremamente grave. Você pode observar que de 10 a 20% da população pode abrigar o meningococo na nasofaringe, porque essa bactéria consegue se ligar pelas fibras na nossa região nasal, né? E isso, a pessoa pode ficar com estado de portador assintomática durante meses, 6, 10 meses, e transmitir esse meningococo para as outras pessoas. Em épocas de surto, isso pode chegar a 80%, né? Na verdade, esse estado de portador a gente não consegue determinar e, na verdade, está diretamente relacionado à capacidade de criar anticorpos para eliminar essa bactéria. Quando você vacina uma pessoa, você diminui a chance da pessoa desenvolver aquela doença, né? No caso do meningococo. Tem essa capacidade, a gente imuniza na infância contra meningococo C, pelo calendário. Os bebês e as crianças, de uma forma geral, eles podem receber anticorpos maternos, como eu falei, por aleitamento, por vacina que a mãe pegou, mas eles são mais suscetíveis se eles não conseguem ter essa vacinação em dia. E os adolescentes podem desenvolver a doença porque o período de proteção da vacina na primeira infância pode terminar na adolescência. A gente está vacinando novamente os adolescentes aqui em Santa Catarina. A meningite meningocócica, como falei, é transmissão pessoa a pessoa, então é uma meningite contagiosa,
por isso que a gente isola o paciente, né? Você tem essa característica do estado de portador e os diversos sorotipos ou genotipos do meningococo estão relacionados a características antigênicas. Então, você pode até classificar eles com maior prevalência em países desenvolvidos, como está citado ali o B, C e o Y, mais para desenvolvidos, e o A, C, o A e o W para subdesenvolvidos. O Brasil não obedece muito essa regra, não. A gente tem de tudo aqui, exceto o A. As vacinas foram criadas para cada genotipo específico, sorotipo específico. A gente tem vacina para A, C, W, Y e a vacina para B. O objetivo dessas vacinações é diminuir a prevalência e a incidência da doença na população. E com o contato familiar e outros tipos de contato, a gente institui a quimioprofilaxia, que eu vou falar mais à frente, que é com rifampicina por 2 dias. A meningite meningocócica, então, é uma doença de instalação rápida, início súbito, que pode evoluir com uma dor de garganta, cefaleia, sinal meníngeo. Isso pode evoluir já para gravidade, né, com uma sepse associada, com erupções hemorrágicas, sufusões hemorrágicas, petecas, que a gente considera uma doença muito mais grave do que só a meningite meningocócica. A meningococcemia é uma apresentação da sepse para o meningococo que pode estar associada ou não à meningite. 35% a 40% das pessoas que desenvolvem essa septicemia, né, para ver como a doença pode ser grave, elas muitas vezes evoluem para óbito em quase metade dos casos, se não tratado a tempo, né. Se você não trata uma meningite meningocócica, uma meningococcemia, a pessoa morre, né. Se você consegue tratar a meningite meningocócica, a taxa de letalidade dela é um pouco menor, de 10% a 15%, enquanto a meningococcemia é mais grave, né. A meningite pneumocócica, que é outra frequente, principalmente nos adultos, é causada por uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae, que é agente de sepsis também, e de pneumonias e de otites. É uma doença mais comum depois da adolescência e a gente tem essa bactéria na nossa orofaringe de forma natural, né? Não é uma meningite, portanto, contagiosa. No momento que você identifica que é uma meningite por coco gram positivo, você não precisa isolar o paciente, né? A susceptibilidade está associada a baixos níveis de anticorpos que a gente tem para essas bactérias e condições de saúde, como eu falei, condições crônicas de saúde e imunodepressão. Você consegue proteção tipo específica contra os mais de 90 tipos diferentes de pneumococo que tem com antígenos capsulares diferentes. O quadro clínico, como eu caracterizo, a instalação de febre, dor de cabeça, é muito parecida com o meningococo, mas um pouco menos agressiva, né? Mas é difícil diferenciar, não é contagiosa, né? E ela pode estar associada a esse quadro de pneumonia e sepsis. A mortalidade é maior do que a do meningococo. 30% de mortalidade, complica mais no que diz respeito a sequelas, porque o pneumococo é uma bactéria mais antigênica do que o meningococo, e o tratamento é com penicilina ou com ceftriaxona, dependendo da resistência do pneumococo, o que no nosso meio não é uma coisa grave, né? A prevenção, bom, se você tem uma bactéria que por contato com ouvido, pulmão ou garganta pode invadir o sistema nervoso central, tratar precocemente a pneumonia, a otite ou o que seja. No ano 2000, a gente começou a vacinar as pessoas, né, principalmente crianças inicialmente, com uma vacina de antígeno ligado à proteína capsulares, antígeno capsular ligado à proteína do pneumococo, que incluía 10 sorotipos. Então, a gente começou a vacinar as crianças e depois expandiu essa vacinação para adultos também, nos centros de referência de imunobiológicos especiais, pessoas que têm tendência a desenvolver doença pneumocócica mais grave, né, como pessoas que têm problema de DPOC, positivos, eles tomam essa vacina pneumo 23, enquanto as crianças tomam a vacina pneumo 10, né? E protege elas nessa faixa etária, né, acima de 2 meses de idade, né? A gente tem a vacina 13 valente, mas essa é disponível apenas na rede privada. As complicações de tanto a meningite pneumocócica quanto a meningite meningocócica são múltiplas, né? A pessoa pode ter convulsão, ela pode ficar com sequelas, vasculites, perda de audição, retardo mental e por aí vai. Essa foto mostra uma sufusão hemorrágica por meningococo. Isso que acontece na pele, acontece também na glândula suprarrenal da pessoa, no pulmão, para ver como o caso é um caso grave. Está aí outras fotos de meningococcemia. Esses pacientes às vezes evoluem para amputação de dedo. São coisas extremamente graves, diferenciando de uma meningite meningocócica sem meningococcemia. Ali está o aparelho suprarrenal da pessoa com necrose causando uma doença muito grave. Agora, a gente tem que diferenciar o que é petequia púrpura de mordida de pernilongo. À esquerda você tem quadros de petequias e púrpuras que não necessariamente estão associadas a meningococo. Várias coisas podem causar púrpura, de aspirina anticoncepcional, e pernilongo mordendo pode causar um quadro semelhante, né? Mas diferenciar para não ficar assustando as pessoas. O diagnóstico laboratorial de uma meningite
depois da suspeita clínica, é feita com líquor. Ali no líquor você vai coletar materiais para avaliar a quantidade de células, tipo de célula, proteína, glicose e fazer as culturas cabíveis e as reações imunológicas específicas. Hoje a gente tem a capacidade de fazer antígeno para as bactérias e PCR, além de fazer cultura, tanto de sangue quanto do líquor, né? Aí está a técnica de fazer uma punção lombar, né? Depois vocês dão uma olhada, mas isso geralmente tem que ser feito em ambiente hospitalar, né? Aí tem um slide sobre como é que é a característica do líquor. O líquor normal tem no máximo 4 células, exceto em recém-nascido que vai ter mais células, 20, 30 células. Geralmente, quando tem a célula, é linfócito, ou monócito, linfomonocitária, a proteína em torno de 40 e a glicemia em torno de 2/3. Numa meningite viral, a celularidade aumenta até 300 células, no máximo 400, né? A proteína sobe muito pouco, né? Você vai ter 50, 100 de proteína, o predomínio dessas células é de mononucleares e não há consumo de glicose. Na bacteriana, não. Na meningite bacteriana, você tem uma celularidade muito maior. 1.000, 3.000 células, né? 10.000 células, às vezes, no líquor, com aumento importante de polimorfos nucleares, neutrófilos, né? A proteína realmente sobe, vai a 200, 300 até mais, e a glicose é muito consumida, né, por conta da bactéria e das células que foram para lá. E a meningite tuberculose ou fungo, você fica numa coisa no meio, né? Você tem um aumento importante da proteína, mas não tanto da celularidade. Então, você tem uma proteína de 400, às vezes 500, com 100, 200 células, e o predomínio é meio a meio, linfomono. E a glicose está geralmente tocada para baixo, né? Então, que a gente pode observar, uma meningite bacteriana aguda tem uma apresentação mais rápida, enquanto que uma subaguda, mas muitas vezes é confuso o diagnóstico. Geralmente, a quantidade de células na meningite bacteriana são milhares, enquanto que na meningite tuberculosa, isso não passa de 400, 500 células. Isso ajuda um pouco o diagnóstico. Aí são os micro-organismos curados por grãos, Streptococcus pneumoniae, meningococo, Listeria, que é um patógeno da primeira fase de recém-nascido, o hemófilos tipo B, que é muito mais raro hoje no nosso dia, felizmente, porque era uma meningite muito agressiva, que deixava muito sequela, principalmente nas crianças entre 3 a 5 anos de idade, e o Streptococcus do grupo B também, que faz parte do recém-nascido. A cultura de líquor, com essas bactérias cultivadas em agar-sangue e agar-chocolate. Hoje a gente tem no LACEN um kit que está disponível nos principais serviços de emergência do Estado para coleta de material e envio prontamente para cultivo, né? Então, o tratamento dessa doença tem que ser muito pontual. Você fez a suspeita de um quadro de afecção do sistema nervoso central, seja viral, bacteriano ou por micobactéria ou fungo, você tem que investir logo nessa investigação. Ou seja, se você está na suspeita de uma meningite bacteriana, isso é uma emergência infecciosa, né? Você tem que avaliar o quadro clínico se esse paciente está estável ou está evoluindo com uma sepse. É diferente uma meningite meningocócica de uma meningite meningocócica com meningococcemia. Primeira coisa que você tem que fazer é estabilizar o paciente, porque se ele estiver entrando em sepse, não adianta você ficar coletando exame, fazendo líquor, fazendo tomografia, o paciente vai falecer. Então, se você está numa unidade básica de saúde e perde um quadro desse, faça logo contato para a sua rede de referência. Hidrate esse paciente, porque esses pacientes podem evoluir para choque de forma rápida. Se o paciente não tiver comprometimento sistêmico, é ligar soro. Se você tiver disponível um antibiótico, você pode até fazer uma primeira dose, desde que isso não atrapalhe a remoção do paciente. Como você não sabe o agente etiológico, deixa esse paciente isolado e, se for o caso, já pensa em transferir ele para uma UTI. Você tem que, como eu falei, avaliar criteriosamente o que você vai pedir. Se você vai pedir tomografia para uma meningite meningocócica, você está perdendo tempo de tratar. Faça o líquido, colhe as culturas e tente usar o antibiótico logo, porque esses pacientes evoluem rápido. Está aí um exemplo, evolução de uma meningite W numa criança. Você tem o sintoma ali na primeira hora, com dor de cabeça, irritabilidade. Esse paciente acaba chegando no hospital 13 horas depois, né? O primeiro contato com o sistema de saúde se dá em 12, 13 horas depois, e esse paciente, depois de 15 horas, está em franco risco de vida. Então, quando o paciente chegar à sua mão, ele possivelmente já está evoluindo em algumas horas, e bactéria se replica rapidamente. Então, aí quadros de meningococcemia, né, que faz essas lesões cutâneas e também faz isso no intestino, nas glândulas suprarrenais, é um quadro de vasculite disseminado. O tratamento com uma meningite bacteriana, a viral é basicamente sintomática, a não ser que seja um vírus que requeira o uso de medicamento específico, uma ciclovir ou antirretroviral, no caso do HIV, né? O uso de antimicrobianos é mandatório, né? E aí você vai pela suspeita etiológica, né? Você tem que usar antibióticos bactericidas em alta concentração, para ele penetrar no sistema nervoso central, né? Geralmente você usa antibióticos de amplo espectro
E depois, se você tiver isolado o micro-organismo com antibiograma, você direciona só para aquele ali. Bactericidas, porque a fagocitose no líquor é muito ruim, então não dá para dar antibiótico bacteriostático para tratar meningite. Você vai manter essas doses sempre altas até a cura do paciente. É aquilo que eu falei, se você está numa unidade de atenção básica, tem uma suspeita de meningite meningocócica, vamos supor, você quiser fazer a medicação injetável desse paciente e encaminhar para a referência, você está autorizado a fazer. O que você tiver, ceftriaxona, ampicilina, desde que isso não atrase o transporte do paciente, porque é muito mais importante ele chegar num local seguro do que ficar numa unidade que não tem recurso para lidar com aquilo. Não é possível dar nível licórico com uma pessoa vomitando, você está comprimido para a pessoa. Então, nessa situação, o que tiver à mão você pode lançar, mas isso é muito limitado, a capacidade de ajuda. Os principais esquemas, conforme os agentes etiológicos, as idades e o peso, estão aí. Numa faixa de recém-nascido, você tem certos agentes, você usa ampicilina com uma céfalo de terceira geração ou com um aminoglicosídeo. Conforme a criança vai crescendo, acima de 2 meses, aí entra o meningococo, pode entrar o hemófilos e o pneumococo um pouco menos, você pode ampliar o teu esquema para pegar bem esses micro-organismos como um todo. De uma forma geral, as cefalosporinas de terceira geração, nessa idade, entram muito bem, né? A não ser que você tenha listéria, que aí você associa a ampicilina com a amicacina, ou um pseudomonas, que aí você vai dar uma cefalosporina de quarta geração. No caso de meningite meningocócica, né, em crianças ou adultos, você vai campear ou para penicilina, ampicilina ou ceftriaxona, né? Não muda muito isso, né? E também, no adulto, como você tem a possibilidade de meningococo, streptococcus, enterobactéria, você acaba dando, ou pode até ter hemófilos em mais idosos, você acaba dando cefalosporina de terceira geração, ou no caso de um pseudomonas, no caso de uma meningite aí, habitualmente hospitalar, você acaba dando meropenem. Então, no tratamento, a gente tem que também avaliar o uso de corticoides. É questionável o uso de corticoide na meningite, mas se for fazer, você faz um pouco antes ou junto com o antibiótico. Ele está bem indicado em meningite meningocócica, em meningite pneumocócica, diminui a gravidade de sequela, certamente em hemófilos, e na meningite tuberculose é mandatório. Ele não tem um valor de salvar a pessoa, na verdade, ele diminui o risco daquela agressão de edema que está acontecendo, evoluir com sequelas, né? Mas está bem indicado nessas meningites. Por listéria, ele parece que não se beneficia em nada, e outros gram-negativos, como a Escherichia coli, parece que não ajuda nada. A dose é essa, geralmente é usado dexametasona nessa dose de 0,15 mg por quilo, de 6 em 6 horas, ou 4 a 5 dias. Se você está na presença de um paciente com hipertensão intracraniana, borramento de visão, escotomas, edema de papila, você tem que usar diurético osmótico, no caso o manitol é a droga mais utilizada nessa dose, em torno de 1,5 mg por quilo, né? Você infunde isso em 20 minutos e pode manter isso enquanto o edema estiver persistindo, né? E no caso de convulsão, a gente usa benzodiazepínico, fenobarbital ou difenidantoína, né? Que é o mais comum. O isolamento respiratório termina nas primeiras 24 horas de antibiótico, no caso de meningite por meningococos e hemófilos. Pneumococo não precisa isolar, né? E agora eu vou falar um pouco, talvez, a coisa que seja mais útil, que é a quimioprofilaxia, para quem está em atenção básica, que vai ter contato com os familiares, com aquelas pessoas da creche ou que seja, que tiveram um caso índice de doença dessa natureza. A quimioprofilaxia é indicada basicamente em 2 situações, para meningococo e para hemófilos. E como hemófilos tem uma incidência muito baixa hoje por causa da vacinação, o foco maior é sempre para meningococo. Para que serve a quimioprofilaxia? Basicamente é tentar erradicar em portadores agentes infecciosos agressivos, meningococo e hemófilos. Portadores são as pessoas que não estão sentindo absolutamente. Eles podem albergar na ora e na nasofaringe deles sem saber essas bactérias. Isso geralmente acontece depois de um caso índice. Ou seja, teve um caso de meningite meningocócica, pode ser que naquela família, naquele domicílio, tenha alguém portador. Então, você dá medicamento para essas pessoas, vai diminuir a chance de estado de portador, de transmissão desse agente infeccioso para outros familiares, né? Não vai evitar que as pessoas adoeçam, não. Aquela pessoa que vai desenvolver meningite, ela vai acabar desenvolvendo de qualquer forma. Então você não está tratando a meningite que nem está instalada, você vai diminuir o risco de transmissão. Não é a coisa melhor do mundo, mas é a principal medida para você tentar e diminuir a ocorrência de casos secundários se aquele portador ficar convivendo naquele ambiente familiar e transmitindo, né? Se o doente não recebeu cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, ceftaxima, ele também pode se tornar um portador depois do tratamento com penicilina ou outra coisa. Então, se ele não recebeu esse tipo de antibiótico, ele deve também receber a quimioprofilaxia, né?
No caso da doença meningocócica, que é a mais importante, quem a gente faz a quimioprofilaxia? É importante estar atento que são só para essas pessoas, não precisa fazer para a população do planeta, porque isso causa problema. E as pessoas ficam muito preocupadas e querem fazer, muitas vezes, uma quimioprofilaxia desnecessária. Isso é ruim. Então, todos os comunicantes domiciliares. Por quê? Porque aquelas pessoas conviveram com alguém que ficou ali desenvolvendo uma meningite, meningocócica no caso, e podem ter mais pessoas portadoras ali e a transmissão. Então, para interromper essa transmissão e o estado de portador. Pessoas que dormem em quartéis ou instituições. Essas pessoas estão convivendo ali. No caso de creches, né, e pré-escolas, quando as pessoas comem e dormem apenas no caso de você ter uma exposição maior que 4 horas por dia, naqueles últimas semanas que aconteceu aquele caso índice. Então não adianta a criança que foi na creche há 3 meses atrás, não dá para fazer quimioprofilaxia nessa criança. Quando tem contato íntimo, né, que a pessoa pode estar trocando secreção de saliva e tudo, no caso de pessoas que namoram, mas não moram na mesma casa. E no caso de profissionais de saúde que manipularam o paciente com intubação, aspiração, sem usar equipamento de proteção individual. E só nessa situação, muitas vezes acontece que chega uma meningite no pronto-socorro, não sabe nem se é meningocócica, já querem dar rifampicina, quinolona para todo mundo. Não se faz isso, porque você vai estar induzindo resistência e uso desnecessário de antibióticos. As doses são muito parecidas, tanto da de hemófilo quanto do meningococo. No caso do meningococo, você faz essa dose. 10 miligramas, 20 miligramas por quilo, dependendo da faixa etária da criança, né? De 12 em 12 horas por 2 dias. E no adulto, a dose é basicamente 2 cápsulas de 12 em 12 horas de rifampicina. Você tem que ter indicação criteriosa, como eu falei, porque rifampicina é usado para tratamento de hanseníase e tuberculose. A gente fica dando esse remédio para todo mundo, daqui a pouquinho a micobactéria está resistente. E tem efeito colateral, né? Hoje em dia, o meningococo não tem mais sensibilidade à sulfa, que era uma das quimioprofilaxias que a gente usava no passado. Uma coisa que é importante é você orientar as pessoas que tiveram contato, porque o meningococo não sobrevive no meio ambiente, ele não sobrevive na maçaneta, nem coisa nenhuma. É o estado de portador que está na naso-orofaringe, né? É importante você deixar o ambiente arejado e, geralmente, o transmissor daquele meningococo está no domicílio daquela pessoa, não está na comunidade, né? E aí você pode orientar que esse estado pode ficar durante meses se a pessoa não fizer a quimioprofilaxia. Orientação à população geral, não precisa queimar colchão, interditar escolas, nem coisa nenhuma, né? Vamos evitar o pânico. Não se dá quimioprofilaxia sem indicação para todo mundo. É importante divulgar os sinais e sintomas da meningite, como a dor de cabeça, febre e vômito. Se a pessoa tiver suspeita, procurar logo uma unidade de saúde. Então, a quimioprofilaxia não assegura efeito protetor absoluto, né, e prolongado. Ela é uma medida pontual para diminuir possíveis pessoas portadoras daquele agente na presença de um caso índice, né, de meningite meningocócica. Por hemófilos tipo B, né, também segue mais ou menos a mesma regra, mas como a gente tem vacinação para hemófilos sistemática desde os anos 90, a gente só vai dar quimioprofilaxia para hemófilos no caso desse. Você tem um caso índice e esse caso índice tem pessoas, né, aí você vai tratar adulto e criança, porque podem ser portadores, se naquela casa você tem pessoas que possam não estar imunizadas. Menores de 4 anos que não foram imunizados ou com vacinação incompleta. Ou menor de 1 ano de idade porque não deu nem tempo das vacinas acontecerem. Ou em creches, você vai dar a quimioprofilaxia para adulto e para criança apenas se houver entre os contatos, lembrando que o adulto não desenvolve essa doença, mas pode ser um portador, menor de 2 anos de idade, com a vacinação incompleta, se o contato for superior a 4 horas por dia ou 25 horas por semana. Segue mais ou menos a mesma reflexão do meningococo. Mas se você tiver com crianças vacinadas, você não precisa dar profilaxia. A profilaxia é muito parecida, só que a dose é única diária por 4 dias. Então, fazer 12 em 12 horas, 2 dias, você faz uma vez por dia por 4 dias. Segue muito parecido às doses do meningococo. O ideal é você instituir essa profilaxia nas primeiras 24 horas, mas você pode fazer isso em até 30 dias, que também é eficaz. Então, é interessante citar que, no caso de creche, caso você tenha somente crianças maiores de 2 anos de idade, elas já passaram pelo processo de imunização, você só vai fazer a quimioprofilaxia para adultos e crianças na ocorrência de um novo caso. Então, você tem uma creche, tem crianças acima de 2 anos, todas imunizadas, se tiver um novo caso, você pode estar tendo uma falha da cobertura e aí você faz essa profilaxia na comunidade daquela creche específica. Então, as doenças, as meningites, de uma forma geral, são doenças muito graves, né? Principalmente as bacterianas. As virais, ela tem uma gravidade menor, mas também tem que ser olhada com cuidado. E a gente tem condição hoje de prevenir elas. Pode parecer besteira, mas no nosso calendário vacinal
tem uma série de vacinas que, se são seguidas, vão diminuir a incidência de meningite. Por exemplo, o BCG. O BCG é uma vacina que é utilizada para a prevenção da meningite tuberculosa. Ela não vai prevenir uma tuberculose pulmonar, mas na meningite tuberculosa, na primeira momento de vida, ela tem uma eficácia excelente. A hemófilos tipo B, que está presente no calendário. A meningite C, né? O uso sistemático dessas vacinas reduziu drasticamente o número de casos desses agentes, ampliou a cobertura em faixas etárias e grupos específicos também. Hoje a gente dá vacina para meningococo C num portador de HIV, a gente está imunizando meningite C em adolescentes. Por quê? Porque se deslocou um pouco a faixa de portador de meningococo e esse meningococo está presente agora nos adolescentes e tem um maior risco de adoecimento e transmissão. E vai tentar impedir que pessoas e grupos etários de certas situações, que são mais suscetíveis, também possam desenvolver meningite. No caso de você ter um surto de meningite bacteriana por meningococo A ou C, você tem um tipo de vacina que você usa para bloquear esse surto e que a gente não usa na rede sistemática. A presença, por exemplo, da vacina para pneumococo 10 conjugada e do pneumo 23 diminui a incidência de meningite e complicações de doença pneumocócica, tanto em criança quanto em adultos que tenham predisposição para essa doença, idosos, coisas do tipo. Além disso, tem outras vacinas que não estão disponíveis no calendário, como a vacina para meningococo B, a CWY, né, apesar da C estar com cobertura, e a pneumo 13, que têm que ser pagas em clínicas, e é o que eu recomendo as pessoas procurarem o máximo de proteção possível. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, e aí deixo o espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado.